E meus amores, hoje vai ser mais um dia de homenagem aos nossos vovôs e vovôs. Em outra ocasião, em outra quarta nefrológica, a gente falou sobre incontinência urinária e o quanto que isso pode incomodar os nossos velhinhos. Hoje a gente vai falar sobre rim do idoso. Ficou curioso? Quer saber um pouquinho mais? Solta o dedinho aí que vai ser stories para dar conversa, tá bom? Bora lá? Eu não poderia começar nosso papo de hoje de uma forma diferente. Nós, seres humanos, nós nascemos com a certeza de que a cada dia envelhecemos. E fazer aniversário, né, gente, convenhamos, é bom demais. Com a idade vem a experiência, a maturidade, muita história para contar, família grande, amigos e mais amigos. Então, ser da terceira idade realmente é muito orgulho e eu espero chegar lá, né? Vamos lá. E eu amo meus pacientes velhinhos. Mas, por vezes, nessa jornada, a gente se esquece que o envelhecimento ele é um processo biológico natural, que traz consigo mudanças. Mudanças na forma de pensar, mudanças estruturais externas, mudanças estruturais e funcionais internas, né, dos nossos órgãos. Então, eu sempre comento com os meus pacientes sêniores que a idade, ela não traz apenas rugas e cicatrizes na pele, ela traz também rugas e cicatrizes nos nossos órgãos. E nesse contexto, o que acontece então com os nossos rins? Para explicar isso, a gente precisa entender que nos nossos rins tem uma parte estrutural chamada néfron e que nós nascemos com uma quantidade de néfrons estabelecidas e que dali por diante a gente não consegue criar, gerar, regenerar néfrons. Desse número, ele só vai cair com o passar dos anos, né? Não aumentar, não renovar, não tem essa possibilidade. Nós nascemos com cerca de 1 milhão de néfrons. Esse número ele vai variar com a etnia. Então, pacientes negros tendem a ter menos néfrons do que os brancos. Vai variar também com qual idade gestacional você nasceu, se você era prematuro ou não, e se você nasceu com baixo peso, muito magrinho. Tudo isso, tanto a prematuridade quanto o baixo peso também são fatores que tendem a reduzir a quantidade de néfrons com que você nasce. E aí, o caminho eu expliquei, ele é inevitável. A gente, com o passar da idade, vai perdendo néfrons. E isso vai repercutir, então, na capacidade renal de filtração, correto? A tendência dessa forma é de que os pacientes idosos tenham uma menor taxa de filtração glomerular, né? Que a gente conversou, que muitas vezes, em termos leigos, a gente fala em porcentagem, que é o clearance, tá? Deixa eu só cortar aqui. Vocês me perdoem se vocês virem algum pernilongo passando aqui, mas realmente tá impossível. Bem, continuando nossa conversa. Então, é normal, é esperado com a idade haver esse decaimento, essa queda da taxa de função renal. Cabe ressaltar aqui que isso não é patológico, não é uma doença, é um processo natural. Então, por exemplo, a gente não se assusta quando vê ali nosso vozinho de 80 anos, 70 anos com rugas. Então, também não é preciso assustar com essa perda, né, da função renal. Inclusive, tem um estudo aí com um pouco mais de 250 pacientes que foram acompanhados por 23 anos. E aí eles fizeram uma estimativa, por meio desse acompanhamento, que a cada 10 anos, ou seja, a cada década, há uma queda de 7,5 ml por minuto, ou em termos leigos, entre aspas, de 7,5% de queda da função renal. Outra coisa, então, comentei isso. Queria comentar também uma dúvida que sempre, normalmente, nenhum paciente que pergunta, às vezes é o acompanhante, o neto ou
ou o filho, ou o familiar, falando assim: então, doutora, a gente foi no clínico, ele falou que o rim do meu avô tá ali funcionando só 60%, a gente tá muito preocupado, ele vai precisar de diálise. E aí eu explico, deixa eu só artimanhas de mais fáceis para eu postar, e por isso que eu fico picando, que eu fico gravando 2 minutos corto, que aí na hora de juntar fica mais fácil, só para vocês entenderem porque que eu fico cortando, tá? Aí em relação a essa dúvida, eu explico o seguinte, isso são dados científicos, tá, gente? Esse rim envelhecido, esse rim da idade do idoso, por vezes não é causa de morte, não é o que vai levar o paciente a morrer, e nem levá-lo diretamente a precisar de uma diálise. Mas se esse idoso tiver outras doenças associadas, hipertensão, diabetes, alguma doença renal, glomerulonefrite, alguma coisa a mais nesse sentido, esse risco fica mais aumentado. Mas aí a gente avalia muito caso a caso, essa discussão tem que ser mais particularizada mesmo, a gente não consegue generalizar. Sabendo-se disso, que esse paciente com outras doenças, aí sim é um fator de risco, então a gente precisa cuidar, controlar bem essas outras doenças. Então, controlar bem a glicemia, a pressão. E outra questão que eu tento explicar sempre é que é o seguinte, esse rim, ele não tem, esses rins, né, do paciente, ele não tem uma reserva igual o rim de um paciente jovem. E se por algum motivo esse paciente, sei lá, tem uma infecção urinária, uma pneumonia, ou usa algum tipo de medicamento que não é bom para a saúde dos rins, ele que já não tem um rim, né, 100% lá com seus néfrons, ele pode vir a ter uma lesão renal aguda. E nesse contexto, sim, precisar de diálise. Se essa diálise vai ser temporária ou se ele vai dar conta de recuperar, isso a gente não consegue muito predizer, afirmar com absoluta certeza. A chance de ele ficar em diálise é considerável. Por quê? Porque uma coisa é, né, gente ali com 20, 30 anos, passar por uma situação de uma pneumonia, de uma infecção urinária, a gente tem um sistema imunológico, um coração forte, um rim forte para passar por isso. Aquele idoso mais frágil não tem, me entende? Então, para reduzir, né, essa chance de precisar de uma terapia renal substitutiva, de uma diálise, a gente pode também adotar algumas medidas, do tipo que eu já falei, o controle do diabetes, da pressão, mas também evitar medicamentos que sejam tóxicos para os rins, do tipo anti-inflamatório para idoso, gente, é péssimo, tá? Ajustar dose de medicamentos para quantidade que o rim consiga lidar, né? Isso é o médico que vai fazer. Beber água em quantidade adequada. Então, o idoso desidratar é muito perigoso, porque o rim é muito sensível e esse rim sem reserva é ainda mais sensível. Então, não é bom negócio a desidratação no idoso. A gente fala, né? Idoso é como se fosse igual criança, realmente frágil, precisando de muitos cuidados, tá? E deixa eu ver o que mais. Eu queria fazer um adendo que eu acho que eu não expliquei. Quando eu comentei lá que é normal, né, a taxa de função renal com a idade
ela reduzir, ela pode reduzir a uma determinada taxa, igual eu expliquei aquele estudo que colocou uma taxa mais ou menos de 7,5 cada década. Se essa queda está muito acelerada, né, sei lá, a taxa de função renal desse vô ano passado era 70%, ano que vem caiu aí para 50%, então assim, cair de um ano para outro nessa quantidade de tamanha monta, isso não é normal, tá? Então deve ser investigado. Então é normal cair, mas cair nessa velocidade que eu comentei, por exemplo, a do estudo, 7,5 a 10 ml por minuto por década. Eu acho que é isso. Então, cuide bem da saúde dos seus rins. A gente não quer agressões a mais no rim do nosso vovô, porque a gente não quer que esse vovô, no seu final de vida, precise de uma diálise, que querendo ou não, pode comprometer a qualidade de vida, pode ser que não seja do agrado do seu vô ter esse tipo de terapia. Então, outro assunto que aqui até já dei alta aí há uns tempos atrás, é de você também se programar. A gente não se programa para uma festa, para o casamento, discute ali com o marido quando vocês terão filhos. Dessa mesma forma, a vida é um ciclo. A gente tem que se preparar para o fim de vida. Então, pense para você, converse com seus pais, converse com seus avós, o que eles querem para eles, né? O que eles aceitariam, o que eles acham que seria um incômodo muito ruim. Mais do que viver, a gente quer viver bem. E também a gente deve pensar em morrer bem, sem sofrimento, de uma forma serena, tá? Isso também daria pano para manga. Eu acho que talvez ter passado de uma forma bem rápida nessa questão pode trazer algumas dúvidas. Então, deixa aí em aberto para quem quiser bater um papo comigo, manda aí, que eu adoro também esse tipo de assunto de fim de vida, de paliativo. Muito se discute de como prolongar a vida. Eu acho que a gente ainda, como sociedade, ainda não está nesse momento. Acho que mais do que discutir como prolongar a vida, é como viver bem e como morrer bem também, tá certo? Beijo, gente. Obrigada aí pela participação de vocês e pelo apoio.